Fluminense busca a contratação de joia do futebol sul-americano e também temos muitas informações importantes sobre a partida de quarta-feira, a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A CBF vai se reunir nessa segunda-feira para definir o que vai ser feito do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que vai retornar agora no dia 1º, mas a situação no Rio Grande do Sul ainda é muito grave, então pode haver algumas mudanças no campeonato. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo desse vídeo aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a Central Fluminense posta e vamos falar muito do Flusão. A situação no Rio Grande do Sul continua muito delicada devido às enchentes, né? A condição climática por lá está muito complicada e isso fez com que o Campeonato Brasileiro fosse paralisado ali 2 rodadas, 2 semaninhas, o Brasileirão ficou parado. A gente sabe que está marcado, né, para o dia 1º agora de junho, próximo sábado, o retorno desse campeonato. O Fluminense joga inclusive contra o Juventude, né, de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, no Maracanã, 7h30 da noite. Só que tem marcado para hoje, tá, uma reunião do Conselho Técnico da CBF para definir o que vai acontecer com o campeonato daqui para frente, tá? O UOL traz informação para a gente de que a CBF está descartando qualquer mudança no campeonato, como a isenção do rebaixamento ou esticar a competição, né, aumentar um pouco o calendário. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, defendeu de maneira bem veemente que o campeonato não tenha rebaixados em 2024 para que não haja, né, problemas com a isonomia, já que os clubes gaúchos estão sendo muito prejudicados por conta dessa questão climática lá, dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que, claro, está fora do alcance dos clubes. A CBF descarta isso, tá? O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da entidade, diz que é uma questão de lei, de regulamento, que não pode ter um campeonato sem rebaixamento, e também não quer esticar a competição, né? Então fazer adiamentos de partidas para que o campeonato acabe após o dia 8 de dezembro. Está previsto para acabar nessa data e a CBF quer que o campeonato acabe ali mesmo e vai tentar encaixar os jogos adiados nesse período, tá? Vai haver, além dessa reunião do Conselho Técnico hoje, antes vai ter uma reunião do Edinaldo Rodrigues, né, lá da CBF, com representantes do Juventude, do Grêmio e do Internacional, os 3 times do Rio Grande do Sul que estão no Brasileirão Série A, para entender, né, as demandas mais específicas ali dessas equipes, para saber o que a CBF pode ajudar, né, e como pode ajudar. É possível, inclusive, que haja, de certa maneira, um apoio financeiro da CBF. A dupla Grenal, por exemplo, não vai poder usar seus estádios, né? Vocês com certeza já viram fotos aí rodando pela internet de que os estádios, né, da dupla Grenal tá completamente inundado, então eles vão ter que jogar em outros lugares e pode haver esse apoio financeiro da CBF para que os clubes continuem, né, consigam permanecer no Brasileirão. A CBF não quer uma nova paralisação no campeonato, tá? O Edinaldo Rodrigues é totalmente contra isso, mas ele vai deixar essa situação a cargo dos clubes, né? Ele fala até de não ter uma postura ditatorial, que tudo é conversado, decidido democraticamente. A paralisação que já teve foi decisão dos clubes, a maioria dos clubes optou pela paralisação e a CBF acatou. E agora, novamente, né, vão ouvir os clubes. Se os clubes decidirem continuar paralisado o campeonato, vai paralisar novamente. Se os clubes decidirem voltar a jogar, aí vai voltar a jogar, mesmo que a CBF tenha a sua posição de achar que o campeonato tem que seguir. Vamos falar um pouco da molecada de Xerém, porque o Fluminense foi vice-campeão do torneio internacional de Terborg Sub-19. O Fluminense já havia disputado esse torneio e sido campeão em 2015. Dessa vez, em 2024, acabou sendo vice-campeão, tá? Quem representou o Fluminense nessa competição foi a equipe Sub-20B. A gente falou aqui bastante, né, que o Fluminense trouxe diversos jogadores, diversas contratações para sua equipe Sub-20 em 2024 e se formaram, né, 2 equipes. A equipe A principal ali do Sub-20 e a equipe B. Essa equipe B que viajou para esse torneio de Terborg, tá? O Fluminense na primeira fase enfrentou o Garden City da Nigéria, venceu por 1-0 com o gol do Christian Lucas. Na segunda rodada vence o Strasbourg da França por 1-0, gol do Marlon. Na terceira rodada empata com o Twente Heracles da Holanda, gol do Christian Lucas, e a última rodada da fase de grupos foi contra o Sarmiento da Argentina, um empate em 0-0. E aí na semifinal vence o Midland da Dinamarca, 1-0 com gol do Christian Lucas, e na final acaba derrotado para o mesmo Strasbourg que o Fluminense venceu na fase de grupos, perde por 1-0 e acaba ficando com o segundo lugar nessa competição, né? É ruim, né? Chato quando isso acontece. O Fluminense ganhou na fase de grupo dos caras e aí na final acabou perdendo por 1-0
e acabou perdendo esse título, mas eu acho um resultado até positivo, né, se a gente parar pra pensar que foi a equipe sub-20B do Fluminense que foi disputar esse torneio, né, não foi o Fluminense tem de melhor, vamos botar assim, em termos de sub-20, os moleques foram para lá, voltaram com esse segundo lugar, então de certa maneira parabéns aí para a molecada, claro que a gente queria o título, mas ok, o segundo lugar eu acho que não é nenhuma grande tragédia, então molecada de Xerém seguindo firme aí, vamos ver, né, a gente sabe, Xerém é o futuro do Fluminense, nos ajuda sempre muito, os principais reforços do Fluminense eles vêm lá de Xerém, tá sempre importante a gente ficar de olho nessa situação. Informações importantes sobre Fluminense e Alianza Lima, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Já vou te contar tudo isso, só antes, claro, te lembrar de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então clica no link que está no comentário fixado desse vídeo, vai abrir lá no seu WhatsApp o canal, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito e vai vir fazer parte do nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece com o Flusão. Combinado? Eu tô te esperando por lá, então vamos falar bastante agora de Fluminense e Alianza Lima, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A gente sabe que o Fluminense já está classificado, o Fluminense já está garantido em primeiro lugar, mas ainda pode, né, melhorar ali sua posição no ranking de melhores primeiros colocados e também, claro, muito importante, né, vencendo o Alianza Lima, o Fluminense fatura mais 330 mil dólares, cerca de 1,7 milhão de reais, que é o prêmio que a Conmebol dá por vitória na fase de grupos, né, financeiramente sempre bom pingar um cascalho aí, pingar um pix pro Flusão, então essa partida contra o Alianza Lima é muito importante por conta disso. E já temos a definição da arbitragem desse jogo, tá? Quem vai apitar é o uruguaio Esteban Ostoich. Eu não sei pronunciar esse nome, é um nome muito difícil, mas é um uruguaio. Vocês devem estar familiarizados com ele, por quê? Porque ele foi o árbitro do 5-1 do Fluminense no River Plate no ano passado, né? Ele que comandou aquela partida e também foi o árbitro que apitou Cerro Porteño 0-0 Fluminense na atual Copa Libertadores da América, tá? O histórico tricolor com esse árbitro são de 6 jogos até o momento, 2 vitórias do Fluminense, 3 empates e apenas uma derrota, totalizando aí 50% de aproveitamento. Então esse é o cara que vai comandar a partida no Maracanã nessa quarta-feira. E para essa partida o Fluminense pode ter mudanças e novidades na sua equipe, né? A gente trouxe nos últimos dias a informação do John Arias, liberado pela seleção colombiana, vai poder jogar contra o Alianza e também vai poder jogar contra o Juventude, né? Ele vai se representar lá na seleção colombiana para a Copa América somente após isso. E também trouxemos para vocês o retorno, né, de 3 jogadores importantes aos treinos e podem ser relacionados nessa partida, né? O Samuel Xavier, que tinha uma lesão no pé, já está de volta e cabeludo. O Douglas Costa também teve uma lesão muscular, já está de volta. E o Manuel também, lesão muscular, está de volta aos treinos. E o Diniz vai ter essas opções, elenco praticamente completo contra o Alianza Lima. E aí o Fluminense pode ter algumas novidades nessa partida, né? Existe uma dúvida na lateral direita entre o Guga e o Marquinhos. O Samuel Xavier ainda não deve voltar como titular, mas logo depois da lesão dele, o Marquinhos ficou jogando como lateral direito. Só que o próprio Marquinhos se machuca, né, no jogo contra o São Paulo, tem um trauma no pé, acaba não atuando na última partida do Fluminense, pode retornar ao time titular pela lateral direita. Tem essa dúvida entre ele e o Guga ali no setor. Tá? Além disso, tem uma dúvida na zaga. O Antônio Carlos pode ser o titular, mas existe a possibilidade do Marlon, também retornando de lesão, voltar como titular nesse time, né? O Marlon teve aquele problema no joelho, ele fez a artroscopia, está agora recuperado, já está treinando com bola e pode ser a opção do Fernando Diniz, né? Um jogador que a gente sabe, o Diniz já falou isso abertamente, gosta, conta com ele e entende que poderia ser o substituto ideal do Nino, né, em termos de características de jogo. Então o Marlon pode finalmente pegar essa posição de titular nesse jogo contra o Alianza Lima. E também há uma dúvida no meio-campo, né? A torcida tricolor fica brava, detesta o jogador. Eu acho até que é um pouco de exagero da parte da torcida, mas tem a dúvida entre o Lima, que acabou não jogando o último jogo por conta de uma gripe, foi cortado e acabou não jogando, e o Alexander, né, que foi quem foi titular nessa partida, jogou bem, por sinal, né? O Alexander vem bem depois do afastamento e do retorno dele, ele vem jogando bem, eu venho gostando muito das participações do Alexander. Existe essa dúvida ali no meio-campo,
né, de quem vai jogar ao lado do Martinelli, se vai ser o Lima ou se vai ser o Alexander. Então, o provável Fluminense para a partida, com essas 3 dúvidas, tem o Fábio no gol, aí a dúvida na direita entre Guga e Marquinhos, e a dúvida na zaga entre Antônio Carlos e Marlon, para ver quem forma a dupla com o Felipe Melo. Lá na esquerda temos o Marcelo, bem fisicamente, jogando 90 minutos com frequência, e o meio-campo com o Martinelli, e a dúvida de quem joga com ele, né? Lima ou Alexander. Para fechar esse meio, Paulo Henrique Ganso, é claro. Lá na frente, John Arias, liberadíssimo, vai atuar contra o Alianza, Keno e Germancano, lá na referência no comando de ataque. Eu quero saber de você que está aqui assistindo, e tem 3 dúvidas aí. Como é que você escalaria esse time do Fluminense? Google Marquinhos, Antônio Carlos ou Marlon? Lima ou Alexander? Deixe seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? E o mercado da bola decidiu esquentar? Parece que sim, porque tem informação vindo lá do Uruguai do Fluminense interessado em joia do futebol sul-americano. Eu já vou te contar tudo isso no detalhe, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar aquela moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Paulo Salvador, assistindo a Central diretamente de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro, pro Marcos Afonso, também aqui do Rio de Janeiro, pro Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, pro Reginaldo Eduardo, de Conceição de Macabu, pro Delmiro Gil, de Minaçu, em Goiás, pro Roque, de São Gonçalo. Esses são os abraços que eu quero mandar pra rapaziada nesse vídeo aqui. O convite, claro, sempre reforçado pra você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo falando, claro, o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa história, porque o Fluminense estaria interessado na contratação de Facundo Bernal, volante uruguaio de 20 anos, que atua no Defensor Sporting, tá? A informação quem traz é o jornalista uruguaio Uriel Yuti. Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele, peço perdão aqui desde já, tá? Mas ele traz a informação de que o Fluminense está interessado na contratação desse jovem volante uruguaio, que é uma das principais promessas do futebol sul-americano. O pessoal elogia bastante esse jogador, tá? Segundo o jornalista, na última partida do Defensor, né? Inclusive o Defensor foi campeão da Copa Uruguaia nesse jogo, havia pessoal do Fluminense acompanhando em loco a partida para observar esse jogador, tá? O jogador está muito bem cotado, né? É um jovem volante e está na mira do futebol europeu. E ele tem uma cláusula de rescisão de 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais. Então, se o Fluminense quiser, né, fazer esse movimento para contratar de fato o Facundo Bernal, vai ter que desembolsar aí cerca de 31 milhões de reais para poder, né, pegar o jogador. Então, esse valor não é um valor alto, tá? Se você parar para pensar que é um jovem de 20 anos, de muito potencial, não é um valor caro, tá? Não tá longe, muito longe de ser um valor caro. Só que a questão é que o Fluminense não tem essa bala na agulha, né? A gente sabe da situação do Fluminense. O Fluminense faz contratações muito mais focando nas oportunidades de mercado, jogadores em baixa nos seus clubes, sem contrato, do que efetivamente tirar, né, o escorpião do bolso e pagar 31 milhões de reais. Se você considera que o Facundo Bernal é um jogador realmente de muito potencial, não é um valor ruim. Mas a parada é essa, né? Se o Fluminense consegue ou não. O jornalista traz também, né, que além do Fluminense, existem clubes da Itália monitorando o jogador, né? Volante uruguaio é uma coisa que o futebol italiano gosta muito. Então, há concorrência também para o Fluminense, mas que há sim esse interesse do tricolor nessa contratação, deixando muito claro, né, que o Fluminense já está começando a se movimentar, buscando reforços para o meio-campo ali para a posição de volante, que a gente sabe, né, na janela do meio do ano é praticamente certo que o André vai sair. Então já teve informação do Jader Quinones, lá do América de Cali. Agora surge esse interesse do Fluminense no Facundo Bernal, volante uruguaio de 20 anos do Defensor Sporting. Eu quero saber de você que está aqui assistindo. Já viu o Facundo Bernal jogar? É bom jogador? Vale os 30 milhões? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!